Seja bem-vindo, esse é o programa Heloísa Pedrosa, que se inicia agora com você, aqui pela TV TH+, canal 32.1, Claro TV 522 e a gente também pelo YouTube, canal Heloísa Pedrosa. E é sempre muito bom estar com você aqui, fazendo esse programa para trazer o que há de interessante, bacana e inovador, principalmente aqui por Ribeirão Preto e região. E olha, a gente está sempre também antenado em assuntos e temas que podem fazer com que você, assim, curta, acompanhe, se diferencie, né, nesse dia a dia. Lembre-se, o programa está todo no YouTube, todos os nossos programas vão para o canal do YouTube. E tem mais, você que quer falar com a gente, mandar uma dica de pauta, falar, pedir, Elô, eu queria ver aquela pauta. 981234000, é isso mesmo, 981234000 é o WhatsApp do programa Heloísa Pedrosa. E no programa de hoje a gente vai fazer um giro de conhecimento, é isso mesmo. Quem eu convidei para andar comigo e contar novidades sobre saúde a partir de uma perspectiva em que a ciência já reconhece a questão da física quântica é ele, o querido Miguel Galli. Tá incrível esse bate-papo, muitas dúvidas, você vai gostar de acompanhar com a gente. E também temos a estreia da nossa colunista, a doutora Daniela Leiros, que vem falar com mais facilidade para você compreender, ela que é fisioterapeuta, sobre a questão da saúde da mulher. Você vai gostar muito, o bate-papo está incrível. E como a gente ama falar do concurso Comida de Boteco, não pode faltar comida de boteco durante o período que o concurso acontece, que vai ser agora, desde o início do dia 11 de abril até o dia 4 de maio. Fica antenado aqui no programa com novidades e bares para você conhecer e se inspirar para ir. Então, hoje a gente vai te levar para conhecer o bar da Dona Celina. Olha, bar tradicional de Ribeirão Preto. E também vamos conhecer o Demais Espetos Bar. Bar que também tem tradição e estão aí, firmes e fortes, compondo a história do Comida de Boteco. Vamos trazer a nossa colunista querida, Ana Esper, porque tem mais reflexão sobre o filme Adolescência. Tá antenado nesse tema? Ela também vem falar dele. Eu quero te apresentar um bate-papo diferente, em que eu, conversando assim, tete a tete, com o Fernando Souza Brasil, ele que é um expert na questão de networking, vendas, um palestrante, um mentor de negócios, tem dicas incríveis, inclusive como ficar rico, é isso mesmo. Assista o programa, está incrível. Confiança eu tenho de sobra. Não pintou como um sonho, não. E quando o assunto é sorriso, eu só confio na Oral Unique. Só ela sabe como me fazer feliz. Estrutura moderna, equipamentos de última geração, tratamentos inovadores e implantes, profissionais altamente qualificados. São mais de 300 unidades por todo o Brasil. Tem sempre uma bem pertinho de você. Vem conhecer o poder de um sorriso. Agende já sua consulta. E o programa Heloísa Pedrosa trazendo para você aquele bate-papo de bem-estar e saúde com uma colunista que se aconchega aqui ao projeto do programa e eu estou muito contente, você vai adorar as dicas que ela trouxer da agora para frente. A doutora Daniela Leiros, seja bem-vinda, a nossa querida Dani, para todos, porque é uma querida que está aí com a gente num momento muito importante para falar sobre saúde da mulher. Dani, já vou chamar, né, aqui a peleja. A Dani, doutora Dani Leiros, ela trabalha como fisioterapeuta especialista em saúde da mulher. Mas ela já chega aqui comigo, já nem deixando ela falar, e já pedindo para ela falar bastante. Por que, afinal de contas, Dani, já não se fala logo fisioterapeuta pélvica? Seja bem-vinda. Obrigada, Elô. Obrigada pela oportunidade de falar aqui de uma profissão que eu sou realmente apaixonada. Mas a fisioterapia pélvica é um nome tão novo que surgiu aí pela população. A verdade é essa. É um nome popular. É um nome que as pessoas meio que simplificaram. Isso é bom. Fica mais fácil, né? É mais fácil de se entender. Porque a fisioterapia na saúde da mulher ela foi reconhecida em 2009 pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E na época
houve uma discussão muito grande que nome que se colocasse. Colocava uroginecologia, se colocava ginecologia e obstetrícia, e aí não entrava mastologia, e aí não entrava isso, não entrava aquilo. E na época a gente não tinha a fisioterapia no homem. A gente tinha a fisioterapia da criança, era pediatria, Sim. e da mulher era ginecologia e obstetrícia. Então ficou a fisioterapia na saúde da mulher, que abrangia a mastologia também. Então, a mulher que passava por um câncer de mama, a mulher na obstetrícia, que a gente precisava olhar a mama, a gente precisa olhar a cabeça, a gente precisa olhar o pé, então toda a funcionalidade do corpo da mulher. Mas de um tempo para cá, a gente foi cuidando das crianças que tinham problemas de incontinência urinária, problemas de incontinência fecal, dos homens que tinham problemas de ereção também, além da incontinência. E isso foi se ampliando e o nome saúde da mulher não cabe a essa população. Então, se deu o nome de pélvica. Só que pélvica se restringe à pelve, né? O quadril, a bacia. E não é isso que a fisioterapia faz. A fisioterapia não trata só da pelve. A fisioterapia, vamos dizer, na saúde íntima, não é só a saúde íntima, não é só a pelve. É o corpo como um todo, como eu disse, a cabeça importa muito na posição que a pelve ou que os músculos do assoalho pélvico vão agir, na função deles. A posição do pé também vai influenciar na função deles. A barriga, as costas, a respiração, então o corpo como um todo. Então ainda estamos batalhando num nome que abranja tudo. É uma integração. Eu sempre acredito que quando você traz à tona essa confusão que na medicina, que se especializou tanto em pedaços, ela se vê obrigada a falar de um todo. Mas a Dani, a doutora Daniela, ela trabalha como fisioterapeuta especialista em saúde da mulher. Mais especificamente, então, a gente pode te provocar a dizer que você hoje atende que tipos de questões? Na clínica, a gente atende toda a população, desde crianças até idosos. A gente atende homens, mulheres, as crianças, bebês inclusive. Então, todo mundo dentro dessa área a gente abrange. Então, qualquer desconforto na saúde, a gente engloba, a gente está ali acolhendo, recebendo, cuidando e buscando um melhor atendimento, uma melhor função do corpo como um todo. Então, agora que você já está reconhecendo onde também encontrar um bate-papo gostoso com ela, com a Dani, você também agora vai saber por ela, por onde a gente pode, então, afinal de contas, Dani, eu quero ir até você, me reconheci com isso, estou com uma situação aqui na região do quadril, estou aqui com uma questão na região da pelvis, eu estou aqui querendo lidar com incontinência, com a questão da ereção, quero procurar você. Como é que faz? Elô, sabe o que é mais interessante? É que você não precisa sentir nada para você buscar a fisioterapia. Esse é um detalhe importantíssimo. Todo mundo precisa da fisioterapia. Homem, mulher e criança. A gente precisa se conhecer, se reconhecer, se sentir. Não precisa, não é necessário ter um sintoma, ter um desconforto. Então você que quer sentir o seu corpo, você que quer se conhecer, que quer se entender um pouquinho e saber se aquele xixi que está saindo daquele jeito que sempre foi, será que aquilo é normal? É comum ou é normal? Aquele cocô do jeito que ele sai, é comum ou é normal? Será que isso, do jeito que acontece com o seu corpo, durante o ato sexual, durante o seu ciclo menstrual, qualquer que seja, não vai gerar um sintoma mais grave no futuro? Venha se conhecer, é isso que a gente fala. Vamos se prevenir, não precisa ter um desconforto tão sério para você procurar ajuda. Prevenção é que o profissional de saúde trabalha e é a melhor área para a gente trabalhar. Na prevenção, no cuidado antes,
a gente se entendendo. Não é procurando se acha, não. É procurando se cuida. Doutora Dani, a nossa querida Dani Leiros, para você. Contato, WhatsApp, Instagram, tudo aqui, já na frente durante o tempo da nossa conversa e essa dica. Gostou? Entendeu? Prevenção? Bom, então procure. Dani, muito obrigada. Até a próxima. Matar a fome, Caldeirão Furado, restaurante Choperia. Muita variedade de pratos, a comida caseira com aquele tempero muito gostoso e a suculência que faz a diferença de um bom prato. Porções deliciosas para toda a família. No Caldeirão Furado você mata a fome porque as porções e assim como os pratos servem muito bem. Venha para o Caldeirão Furado no Shopping Iguatemi, Shopping Santa Úrsula. E olha a gente hoje dando um rolê por aqui, porque o assunto é saúde com Miguel Galli. Você gosta de saber disso? Miguel Galli trabalha com o mundo quântico, então o assunto tá uma delícia. Bora lá, Miguel? Bora lá. Então vamos. Miguel, a saúde é uma coisa que sempre afeta a todos nós. A gente tem muitas curiosidades. Já vou começar perguntando daquilo que muito me interessa. Sim. Nós, mulheres, acima aí dos 45, 50, 55 anos, estão sendo acometidas geralmente pela menopausa. Sim. Como é que você me explica esse tipo de tema quando o assunto é a saúde dentro de uma perspectiva mais da quântica, Sim. da física? Sim. Heloísa, o ser humano ele foi criado para vivenciar uma experiência externa ou chamada epigenética, e a mulher ela também não escapa disso. O que está acontecendo hoje em dia? Os sintomas da menopausa, assim como no homem também a andropausa, estão bem acentuados em função dessa desconexão com o todo, não é? E esse todo que a epigenética contempla como 99% de chances de mudança positiva é a alimentação, é o que você pensa, é aquilo que você alimenta seu cérebro, a sua exposição à natureza, né? Mas principalmente a sua interação com o ambiente que você vive. Então você está falando de alguma coisa que muita gente já vem confirmando, né, no assunto Sim. da saúde, Sim. que inclusive é parte da visão da terapia integrativa. Exato. É de que o todo é a gente se entender não só como a dor no dedão do pé, ou como o fato de estar com calor, que é Sim. o fogacho da menopausa, Sim. mas é a gente se olhar como alguém que está ligado a um conceito de natureza, de impacto com o som muito alto, com excesso de preocupação. Tudo isso. O emocional, como é que fica Tudo a questão isso. das emoções, Miguel? Então, as emoções também elas são norteadas pelo ambiente, não é? O ser humano ele tem dificuldade em filtrar aí os 5 sentidos a seu próprio proveito, não é? E infelizmente situações que poderiam ser situações positivas acabam ganhando uma proporção muito grande e isso vai afetar a produção de hormônio. Olha, eu me lembro, eu vivi ali na década de 70, comecei a perceber as coisas na década de 70, e essa questão da menopausa, dos fogachos, ou mesmo de algumas doenças como câncer, depressão, muitas doenças de pele, isso aí praticamente nem existia. Isso é um dado importante, né? Parece que essa nossa fase, ela trouxe comportamentos que nos machucam mais. Exato. A gente vive muito mais lotado de informação, mas Sim. ao mesmo tempo muito mais uma sensação de que não se sabe tudo. E aí parece que eu estou o tempo todo preocupada com alguma coisa. Não pertencimento, né? Você acha que você está deslocado e que as pessoas têm mais conhecimento, mais oportunidades, quando na realidade você Aumenta tinha que o medo, focar... Miguel. Parece Sim. que estamos nos tornando pessoas mais medrosas. Exato, exato. E olha, eu estava comentando com você agora mesmo ali atrás que essa questão aí da nossa interação com o ambiente é de fundamental importância, que existem inclusive comprovações científicas, não é? A nossa parte frontal do cérebro aqui, que são os lóbulos esquerdo e direito, eles são responsáveis pelos 5 sentidos, pelas emoções e pela percepção das nossas reais capacidades. Mas de que forma que isso aí evolui de uma forma positiva individual? A partir do momento que você começa a fazer uma caminhada ao ar livre, e que você começa a fazer exercício, e que você, nem se for no final de semana, interage com o meio ambiente. Existe uma classe de neurônios
chamados dendritos, e os dendritos, eles são reconhecidos como os neurônios responsáveis pelo aprendizado, mas não é só isso. Uau, olha isso, gente, presta atenção. E você só vai desenvolver os dendritos, que são uma extensão dos neurônios, se você estiver em contato com a natureza. A natureza, a gente está falando dos parques, do pé na terra, Exatamente. Do abraçar a árvore. Animais, exatamente. Mas olha que coisa interessante, você não tem outro meio. A biologia humana, ela não comporta, ela não vislumbra uma forma artificial de você desenvolver os dendritos, que são responsáveis pela sua percepção de realidade. Que ele precisa da natureza. Eu costumo brincar que é um milagre a gente estar vivo aqui, não é não? Porque a gente se isolou dentro de casa, dentro de carro, Por isso que cada vez mais urbanos, quando a gente fica mais no artificial, mais a gente se separa desse todo. Exato. Nós somos uma extensão do todo, não é? Então a gente pode dizer que igual aquela história de os nossos avós, que estavam mais ligados a uma época em que tinha muito mais a natureza, porque as cidades eram menores, era mais a fazenda. Então quer dizer que eles estavam mais perto dessa tecnologia, é isso? Exatamente. Você usou uma frase muito bonita, a tecnologia da natureza, não é? Se você se desconecta, alguma coisa vai parar de funcionar. Né? No nosso caso, a gente deixou aqui a modernidade tomasse conta de nossas vidas, em detrimento da nossa saúde, que não foi feita, não foi pensada dessa forma, não é? Miguel, você é um homem que se atualiza muito, né? Recentemente participando de congressos, espaços onde o assunto da física quântica está acontecendo. Certo. Me fala um pouquinho mais sobre tudo isso, sobre Sim. como você está percebendo as novidades desse novo cenário que você está participando. Sim. Que não é novo, mas você está conseguindo falar disso com mais atenção. Sem dúvida. E com menos preconceito, né? Porque as pessoas tinham uma noção muito mística a respeito de física quântica, né? Tudo isso. E, na realidade, hoje a gente participa de eventos científicos falando de física quântica. E eu fui palestrante, gente, professor, mentor, dá aula de iridologia. É sensacional o currículo dele. E aí eu fui convidado por uma equipe de terapeutas em São Paulo para dar fundamento científico nessas terapias integrativas. E é maravilhoso porque se você pesquisar, você vai ver que tudo tem um fundamento científico. Nós temos uma situação biológica em nós, que é a barreira hematoencefálica no cérebro, que ela nos protege contra intoxicação. Ela na realidade, ela é uma interface entre a nossa corrente sanguínea e o cérebro. Ele filtra tudo que entra. E eu costumo brincar que no futuro a gente vai ser lembrado como os malucos que usavam celular de uma forma indiscriminada, uma forma abusiva. E o celular e as redes de Wi-Fi, elas bagunçam a rede hematoencefálica, jogando toxina para o cérebro. Olha isso, gente, presta atenção. Entrando coisas no cérebro que ele foi feito para se defender. Mas você para imaginar, são 5G, são cada vez mais potentes, não é? E a gente geralmente usa telefone celular, realmente uma forma... Eu me lembro da cocaína, do uso da cocaína no começo do século passado, né? Várias propagandas, use cocaína para dor de cabeça, para tristeza, para gripe, para tudo. Obviamente que acabava gerando uma dependência, né? Da mesma forma que nós estamos dependentes disso aqui hoje, mas isso aqui, usado em excesso, acaba criando uma situação de toxicidade dentro do cérebro, que é onde deveria haver uma barreira. Essa relação sobre falar, né, dessa visão integrativa, parecia coisa de gente do mundo zen. Parabéns. E agora você me traz uma conversa que diz que nós somos pertencentes a uma conversa que a tecnologia ou a ciência está se apropriando. É isso, Sem dúvida, Miguel? sem Eu quero dúvida. conversar disso, mas a gente agora vai para um novo patamar do bate-papo. Miguel, o novo patamar que a gente está aqui falando é de que a ciência resolveu abraçar esses estudos e parar de achar que são crendices populares? Heloísa, a partir do momento que a ciência começou a perceber essa questão aí da epigenética, de que nós temos 1% de informação genética e 99% de informação externa epigenética. O ambiente afetando a gente, genótipo né? E fenótipo. Na escola a gente não entendia a dimensão disso, né? Então nós temos 99% de chance de interação com o ambiente e com as pessoas, revertendo isso aí em benefícios para a gente em todos os sentidos, não é?
Então a pessoa ela recebe uma informação genética de um câncer, uma doença em qualquer lugar, que aliás, veio do muita pai e da gente mãe. hoje está vivendo, infelizmente, essa história, de forma particular ou dentro da própria família. Exato. Existe, então, quando alguém na família tem ou teve um câncer e acaba, essa informação acaba sendo compartilhada, existe uma expectativa muito negativa nesse sentido, de que outros membros venham a ter. O que a gente não sabe, a maioria das pessoas não sabe, é que ele tem praticamente 99% de chance de não desenvolver. Então, né? peraí, você está me falando que o fato de ter uma demarcação genética contradiz o fato dele ser o próximo da fila? Exatamente isso aí. A epigenética ela faz isso. Anota essa e chama quem está em casa para ouvir, hein? Você tem condição de modificar a memória celular e, consequentemente, ser afastado da sua vida, a expectativa de uma doença degenerativa qualquer, né? Com mudança de comportamento, fazendo aquilo que eu sempre falo, pegar os 5 sentidos e colocar os 5 sentidos para trabalhar a nosso favor, não é? Filtrar o que você ouve, o que você fala, o que você vê, o que você toca, cuidar da alimentação, mas principalmente dos pensamentos, né? 45 segundos pensando em uma coisa positiva ou negativa impacta o resultado daquilo que você está vivendo. 45 segundos. Só 45 segundos. Então não é piada. Não é. Ciência pura. Ciência de vanguarda, não é? Física quântica e epigenética. O ser humano, ele é, na realidade, uma divindade que perdeu o rumo, né? E a ciência está devolvendo isso para o ser humano, capacitando o ser humano para se empoderar no sentido de ter saúde, felicidade, compartilhar isso com os outros. E o bonito disso tudo é que foi a ciência, é a ciência que está nos trazendo isso de volta, nosso empoderamento, né? Mas a ciência, porque a gente deu poder para a ciência dizer o que é certo e errado, exatamente, né? A gente exatamente. se desconecta de coisas que a gente está sentindo pela gente mesma. Tipo assim, quem sou eu, Miguel? Eu, Heloísa Pedrosa, tô com uma intuição aqui, tô com uma sensação. Ah, mas eu não posso ser a dona de uma verdade. Eu tenho que ir a um médico, eu tenho que ir a um especialista para que ele ateste se o que eu estou vivendo é verdade ou não. Sem dúvida. Foi esse afastamento que a gente criou, né? Sem dúvida. A medicina é uma coisa abençoada, os médicos são fantásticos. Importantíssima. Né? É uma gratidão imensa à medicina, mas o ser humano, ele tem artifícios, o corpo do ser humano tem artifícios de cura dentro dele que precisam ser estudados, né? E precisam ser empoderados através da nossa percepção disso aí. Miguel, esse papo tá uma delícia, quero te convidar mais vezes para a gente dar esse rolê do conhecimento. Convide. Você atua com a biologia energética, quântica, com a iridologia, nos atendimentos aos seus pacientes, né? Conta pra gente o quanto isso pode ajudar a gente a nos sentir melhor nesse mundo cheio de contrastes e contradições. Olha, é gratificante. A física quântica, ela trabalha com energia, frequência e vibração, né? Mas aprimorou-se a tal ponto a física quântica que hoje a nossa preocupação primeira deveria ser com a biologia quântica, porque nós somos seres também compostos de átomos, partículas, elétrons, etc. E tudo o que acontece no mundo quântico acontece dentro da gente, né? Então, você modula o seu pensamento, você faz... Modula representa que você pode mandar no que pensa. Exatamente. Você pode comandar o que pensa. Exatamente. Você criar um limite ali benéfico, né? Tudo tem que ter limite, né? Você acaba... acaba não se perdendo nos exageros. E aí, a biologia quântica, ela faz isso. Eu participei da primeira reunião da USP, há 2 meses atrás, sobre biologia quântica. Foi gratificante. Isso deve ser riquíssimo, não? Muito. Nós vamos marcar um próximo programa para você maravilhoso. contar mais disso tudo? Vamos. Então é o seguinte, o programa Heloísa Pedrosa te convidando para esse rolê que traz conhecimento, notícias, tendências e novidades. Eu quero que você siga Miguel Galli, ele que trabalha com biologia quântica, tem a iridologia na carteira, que é um atendimento mágico. Muito bom. E eu quero que você volte mais vezes, combinado? Volto. Então vamos, que esse rolê tá bom demais, Vamos, a gente vai conversar de outras coisas Vamos lá. agora. Né? Gratidão. E como você já acompanha aqui pelo programa Heloísa Pedrosa, eu sou fã
do Comida de Boteco. E esse ano o Comida de Boteco já se iniciou desde o dia 11 de abril e você tem até o dia 4 de maio para conhecer os bares participantes. São 27 no total, você já está sabendo. E hoje eu estou fazendo uma visita para esse que é um bar que eu já conheço há muito tempo, antes até de saber que participava do Comida de Boteco, mas já participava, porque atualmente da turma dos 27 bares, o Bar da Celina é um dos mais antigos, aliás, o mais antigo da turma de concursos, que já são 12 anos. E eu estou com o Lucas, o famoso Lucas da Celina, para falar um pouquinho dessa história. Lucas, passa ano, entra ano e vocês firmes e fortes trazem sempre alguma boa sugestão para o cardápio do Comida de Boteco. Vocês são realmente ponta firme, hein? Sim, é muito bom participar do Comida de Boteco. Ter os patrocinadores aí que tá vindo forte esse ano. É muito bom participar do concurso e acaba o concurso e já acaba pensando em inventar o prato. É uma correria, é uma loucura. Mas o importante é estar junto com o grupo, porque é um grupo, né? Sem eles, a gente não é ninguém. Ô Lucas, quando a gente fala que você, com certeza, do grupo dos que estão participando esse ano do Comida, é o bar que está, né, aí há mais tempo no concurso, quando você conhece aí a sua jornada como dono de bar e conhece aquilo que o Comida de Boteco representou esse tempo todo, você acredita que o Comida de Boteco para o bar Dona Celina, ele colaborou, ele gerou visibilidade, você trouxe público novo? Como é que foi para você essa experiência? Sim, acredito muito. Bar da Dona Celina e Comida de Boteco cresceu junto em Ribeirão. E estamos fortes hoje pelo carinho, pela tradição que minha mãe tem e devido ao Comida de Boteco também, a gente tem um respeito ao Comida de Boteco. Bom, então agora a gente quer aqui de curiosa. Hoje eu cheguei aqui no bar, já tinha alvoroço ali, porque as meninas da cozinha sempre ficam muito honradas. Está saindo porção de monte hoje aqui no dia que a gente está gravando. Lucas, tá um forte concorrente. A adesão de experiência das pessoas aqui com o bar também está aí crescente. A gente passou pelas mesas, gravou muito. Como é que foi esse ano criar esse petisco? Conta, bom, o nome e já apresenta ele pra gente. Vulcão da Celina é um bolinho de carne moída recheada com mussarela, parmesão e calabresa. E o tomatinho seco e gratinado. E também tem uma caipirosca de frutas vermelhas também com vodka Smirnoff. Pode vir que tá top. Ó, quando o Lucas faz o convite, a gente não pode negar. Lucas, então o Vulcão da Celina hoje é o prato que está concorrendo ao Comida de Boteco 2025 e essa deliciosa caipirinha também apresentada aqui pelo Desafio 10.000 está concorrendo também. Lucas, uma coisa que muita gente não entendeu ainda, mas o petisco ele tem preço único, não é isso? Tem, de R$35. R$35 para todos os bares de Ribeirão. Então isso é importante você já saber. Venha experimentar aqui no Bar da Celina, da Dona Celina, esse que é um dos petiscos que estão concorrendo ao Comida de Boteco. Bom, Lucas, e para quem ainda não conhece, lembra as pessoas qual é o endereço do Bar da Dona Celina? Parque dos Bandeirantes, Rua José Issun, 125. Venha para cá, Ribeirão Preto, Bar da Dona Celina. Venha, Comida de Boteco está acontecendo aqui, venha. Qual é o preço da ideia que você tem? Quanto que vale a ideia que você tem? E será que você está disposto a fazer com as próprias mãos o movimento para isso acontecer? Ou você é daqueles que gosta de esperar que os outros façam por você? Então, para isso, eu trouxe ele, Fernando Brasil. Fernando, né? É uma pessoa que a gente está sempre aí acompanhando, de muito sucesso, viu? Ó, tem aí grupo de mentoria, palestra, conselho secreto. Fernando, seja bem-vindo. Como é que você está, querido? Muito obrigado. Estou ótimo e melhor agora com você aqui, Elô. É isso aí. Uma coisa que você sabe que eu já comecei a chamar a atenção, desde a sua chamada para avisar que você estava vindo para o programa ontem, é que, de repente, a gente conhece no mercado que toda a história de pessoas que são vencedoras, de alguma maneira, ela tem marcas de perrengue.
vamos chamar de perrengue? É verdade. Né? E aí vamos pensar um pouquinho juntos. Você fala que seus perrengues contabilizam, né, no seu descritivo aí, situações como catar latinha, vender pamonha. Dá para você explicar um pouquinho como é que você, vivendo situações que às vezes a gente diz assim, nossa, mas coitado, nossa, tadinho, né? Como que você se viu no meio de uma situação que você, de alguma maneira, precisava viver, mas você sabia que você não estava preso a ela? Elô, primeiro tem um dado para isto. Tem um dado estatístico que 85% dos empresários que tiveram sucesso na sua história, eles vieram de um momento desafiador. Alguns deles passaram necessidade, literalmente na miséria. Então, passar por momentos desafiadores é pré-requisito para dar certo na vida. Agora eu vou dizer, perrengue, eu vou dizer que esses momentos, por exemplo, catar latinha, ter momento de vender pamonha na rua, vender polvilho na rua, que é a fécula, vender salgado, laranjinha, andar 5, 6 quilômetros a pé para ir vender na terraplanagem. Então, isso não foi perrengue, isso foi aprendizado, lapidação. Por exemplo, eu estudava de manhã. Quando eu mudei para a cidade, a primeira vez que eu fui para a escola, eu tinha 11 anos de idade. Porque eu morei na fazenda até os 11 anos de idade. Eu comecei a empreender a 8 anos de idade, lá na fazenda mesmo. E quando eu fui para a cidade, às vezes eu estudava de manhã, à tarde eu trabalhava com cobrança de bicicleta, rodava mais ou menos uns 10, 12, havia dia que rodava mais de 15 quilômetros fazendo cobranças. À noite eu retornava para casa no final do dia, tomava meu banho, jantava e ia para trabalhar numa lancheria. E chegava em casa por volta de meia-noite, 1 hora da manhã, e de manhã eu já voltava para a escola de novo. Isso foi perrengue? Não, foi resiliência. Eu aprendi muito com isso. Trabalho de garçom é uma MBA em gestão de pessoas. Trabalhar com vendas na rua é escola que não tem melhor prática, não tem melhor aprendizado do que a prática de você vender na rua, lidar com todo tipo de pessoas. Então, Elô, esses perrengues, na minha visão, foram lapidação. Eu tive a oportunidade de catar latinha para comprar arroz para casa e eu tive a oportunidade de ficar hospedado nos melhores hotéis do mundo. Fernando, me conta uma coisa, a gente está sempre conversando sobre empreendedorismo e quando você está lá no Conselho Secreto eu já vi esse foco, né? Esse olhar que diz assim, hello, vem cá, né? Sai disso. Eu aprendi que de alguma maneira a vontade de fazer diferente, ela tem que perpassar por uma situação que você esteja não encontrando muito satisfação daquilo como está acontecendo. Digamos assim, você não tem que estar passando fome para querer encontrar uma saída para não passar fome. Mas não adianta você estar rico pra caramba e achar que tudo que você tem ao teu redor tá bom. Tem que existir uma certa insatisfação. Eu conheço pessoas que, tanto com dinheiro, ou essas que a gente está falando aí, que estão sem um volume alto de dinheiro, elas têm uma insatisfação. E essas pessoas, elas criam situações novas. Elas fazem que coisas aconteçam, envolvem pessoas, acham novas situações pelas quais elas se beneficiam, os outros se beneficiam. A inquietude é o salário das pessoas que fazem. As pessoas que fazem, elas são inquietas. Você pode observar, não importa a situação financeira, se a pessoa está acomodada, a chance dela ficar para trás daquele meio das pessoas à volta dela é gigante, é de 99%, porque isso vai acontecer. Se ela não criar uma nova ideia, se ela não criar ação, e só a ideia também não adianta. Tem que partir para o campo. Eu conheço pessoas com ideias extraordinárias que nunca fizeram nada. Por quê? Ficar só no campo das ideias não adianta. Tem que ter boas ideias, mas muito mais do que ideias, tem que ter ação. Eu faço intermediações de investimentos. E sempre tem pessoas que chegam para mim, Fernando, eu tenho uma ideia maravilhosa e mostra aquele projeto maravilhoso. Eu falo, vamos validar? Não, mas eu preciso de 1 milhão para validar. Eu falo, não, você precisa sair na rua e fazer a primeira venda disto. Isso é validação. Tem 2 pessoas querendo, já está validado. Agora, se você esperar para ter R$1 milhão para fazer qualquer coisa, você nunca vai fazer. Quando eu tiver isso, eu faço aquilo. Zona de conforto. Sim. E eu fico estranhando, porque na minha opinião, essa tal zona de conforto é a zona mais desconfortável da vida de um ser humano. Total. Imagina. Ela te apodrece. Não ter perspectiva de melhora. Sim. A ambição é extremamente saudável. A pessoa que não quer ser melhor amanhã do que ela é hoje, ela já pode morrer. Sim. Não tem sonhos, já pode morrer. Porque vai fazer o que mais aqui?
E uma das coisas que você fala, que eu acho muito interessante a gente retomar, né, nessa condição do ser humano, é que eu uma vez, já tem muito tempo, eu ouvi alguém comentar uma coisa muito bacana, que era a respeito de que quando você fala muito de alguma coisa, e você, tipo, meio que palestra sobre isso, né? Sempre você tá dando meio... Você sabe fazer e você conta como faz, né? Você não é a pessoa que faz, mas você é a pessoa que conta como faz, certo? Fala que isso gera um tipo de prazer e você fica com uma sensação que você está fazendo algo. Ou seja, falar sobre uma ideia e não necessariamente realizá-la, te dá uma sensação de que você está fazendo alguma coisa também. E aí, nessa época, a pessoa explicou. E aí é que entra o erro, né? Você sabe falar daquilo, não significa que você sabe fazer. Então, você tocou no ponto certo. Tem uma trend recente, a gente tem falado disso, vira e mexe aqui, quando eu tenho entrevistado alguém, que é aquela coisa, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Por que você acha que a importância do fazer precede a importância da ideia genial? Olha, às vezes a ideia genial não precisa nem ser sua. Pode ser uma ideia de uma outra pessoa. E você pode comprar aquilo como seu projeto também. Por exemplo, você observa uma gestão pública começa e quer desfazer tudo que a outra fez. Poderia dar continuidade. Às vezes uma gestão de uma... Isso acontece na vida pública, né? Terrível, né? Às vezes na corporação também. Você pega grandes empresas, a pessoa começa um projeto novo, cria-se um cargo de CEO novo, uma liderança nova, ela quer colocar ali a marca dela, marca, a sua identidade. E talvez seria muito mais interessante para todos envolvidos, inclusive para ela, continuar o legado e fazer mais. Quando um filho assume um trabalho de um pai numa corporação, quando ele pega aquilo como legado, vai fazer mais e buscar fazer melhor porque já chegou até ali, tem muito mais resultado. E na vida pública também, quando a gente observa que quando a administração pega outra e dá continuidade aos principais projetos, tem muito resultado também. Então, a ideia, ela não precisa ser sua. Pode ser uma ideia genial de qualquer outra pessoa que você pode comprar ela para você. Empreender, por exemplo. Nós não precisamos empreender com o nosso CNPJ. Nós podemos empreender com outro CNPJ. Olha o exemplo aqui da TV Tati. Sim. Quantos CNPJs tem aqui dentro empreendendo e fazendo sucesso, levando o nome da TV, a TV levando o seu nome e todo mundo ganhando com isso, e principalmente a quem está na ponta, quem está assistindo, quem está aprendendo aqui hoje, quem está divulgando o seu programa e está vendendo mais por isso. Olha o ciclo virtuoso que isso faz. O que não faz círculo virtuoso? Zona de conforto. Sim. E ego. O ego, você falou uma coisa muito legal. Eu atuo muito o tempo todo com todas as áreas e com todos os estilos de pessoas. Mas quando a gente fala muito sobre a questão das mulheres, eu percebo que tem uma situação do ego em relação a mulheres que ainda é muito presente. Porque já que a gente tem uma história em que a mulher, ela se vê dentro de uma organização sociocultural, né, em que o machismo meio que tecnicamente, né, proibiu o acesso, reduziu o espaço, muito, né? Dificultou. E aí você vê uma mulher que também se envolveu com o aspecto familiar, então ela ficou sobrecarregada, né? Então a gente já estava outro dia conversando com mulheres assim, eu tô home office, mas eu fico louca em casa, né? Eu falei assim, mas eu acho que fica louca mesmo, né? Porque você tá trabalhando, onde você tem que estar prestando atenção em alguma coisa, só que a pessoa que tá dentro da casa com você, ela meio que te entende como você estando em casa e não trabalhando. A gente conversou sobre esses papéis. Mas quando eu falei do ego, você puxou uma coisa que eu acho que é muito importante. Então eu vejo muitas mulheres precisando se aprisionar a quem elas são. E aí elas ficam competindo com as outras, ao contrário de se unirem enquanto força de mercado. Não é só uma troca para você pegar aí. E não é só as mulheres, isso também existe no meio masculino. A questão que hoje, talvez, a mulher por tanto tempo ser negada a ela, e ela conquistou, não foi porque os homens foram bonzinhos não, porque a competência dela sobressaiu, foi inevitável segurar as mulheres. Foi inevitável esse processo. E a mulher que é dona de casa, tudo bem, esse é o empreendimento dela, cuidar do lar, tá ótimo. Não, o empreendimento dela é cuidar de uma empresa, e tá ótimo. Sabe qual que é o lugar de mulher? Aonde ela quer estar. Exatamente. Onde ela quer estar, mas agora não adianta só querer. Tem que trabalhar para isto. E essa questão que às vezes competir uma com a outra, a melhor competição, não importa se é homem, se é mulher, consigo mesmo. Se é legal mirar alguém que nós ainda não chegamos lá, modelar, é interessante, com certeza é. Mas a briga tem que ser todo dia conosco mesmo. Nós temos que ser melhor do que nós todos os dias. E é muito desafiador isso. E nem todo dia nós vamos vencer. Agora temos que lutar por isso todos os dias.
Mas eu acredito que você tocou no cerne da questão. Eu acho que terapia de sucesso é essa, né? Quando você não olha o outro para competir, você olha a si mesmo e você se coloca como a sua meta, né? Eu sou uma pessoa que vivencio isso a todo instante. Eu digo assim, nossa, Heloísa, você me conhece? Eu não sabia que você... então, né? A gente tem a nossa história, né? Sim. A gente tem coisa que simplesmente você passa por ela. Sim. Você não fica mais trazendo à tona porque ela não é mais o que interessa que esteja aqui à frente. Mas a nossa história compõe quem a gente é. Então, a gente é um processo constante de aprendizagens, né, Fernando? E talvez uma das questões que eu acho que o mercado ainda não tem muito claro para mim, você falou sobre investimento, isso vai ficar para um próximo convite que eu quero fazer a você. Eu tenho desconfiado que uma das questões que dificultam o empreendedorismo também é que muito se ensina que o empreender é na raça. E chega uma hora que realmente a pessoa está validada, Fernando. Ela está mais que validada. Ela está mais que validada. Ela vende muito, ela tem demanda, o mercado, enfim. Só que aí ela realmente para no teto do crescimento, porque ela precisaria de uma máquina, ela precisaria de mais funcionários, ela precisaria de uma área comercial. E aí eu já tenho experiências de conversar com pessoas que vão atrás de mentorias, por exemplo, né, em espaços como o Sebrae, e ainda vejo eles falando desse modelo desse empreendedor que eu chamo de empreendedor raiz. Tipo assim, tá bom, então é aquela hora que você diz assim, então tá, vende a casa, né, porque agora você precisa de dinheiro, né, vai lá e bate no banco, pede emprestado. Eu tenho a impressão que a gente tem hoje muita gente com capital para girar no mercado, que ficaria muito feliz de ganhar um pouquinho mais do que o 0,5% da poupança, né? Com certeza. E que gostaria de repente, estar atrelado a projetos com propósito. Tô errada? Você está certíssima. Eu mesmo faço intermediações de negócio, tem pessoas buscando investimento, tem pessoas com ideias, tem pessoas com projetos já prontos para receber investimento, tem pessoas que não estão prontas, aí nós vamos ajudando eles a ficarem prontos para isso. Eu tenho investidores louco, quando sabe onde vai colocar os 200 mil dele. Eu tenho investidores que têm 2 milhões ali esperando um projeto interessante para entrar. Tem um investidor que tem 15 milhões, que não, porque ele tem um investimento muito alto, 15 milhões parece muito para muita gente, para nós é muito, mas para algumas pessoas não é. É pouco, e tem né? 15 business, milhões ali parado. E as pessoas não podem investir nas mesmas cestas. Eu falo assim, não pode manter os ovos nas mesmas cestas, mas também tem que ter mais galinhas botando. Se tem ovo separado em cestas, mas tem só uma galinha, ela morreu, acabou. Nossa, então, isso é a tragédia de um mercado, então né? é importante você ter mais opções. Fernanda, a gente tá falando de alguma coisa que às vezes as pessoas, assim, sem querer, não sabem, né? Mas assim, nossa, por que tem tanto prédio sendo construído? Por que tem tanto condomínio sendo construído? Mas não tem tanta gente para morar. Aí a gente começa a descobrir que tem muito investidor aplicando esse dinheiro, né? Onde ele sabe que se de repente ele põe num imóvel, mesmo que tenha uma depreciação e tudo mais, mas ele tem uma possibilidade de, quando aquilo ser vendido, ele dá uma resgatada, né, com um capital um pouquinho mais inchado, né? E no mercado de investimento tem várias nuances que às vezes passam despercebidas. Total, né? A gente é muito burro, desculpa, ingênuo. Por exemplo, se eu estou com investimento em um investimento X na bolsa, etc., investimento financeiro, eu tenho ganho de capital, onde eu pago 15% sobre o ganho de capital. Se eu tenho 1 milhão e eu ganhei 2 milhões, eu vou pagar 15% sobre o ganho. Sobre aquele 1 milhão, eu vou pagar 15%. É muita grana. É muito dinheiro. Aí você vê, nossa, mas aquele milionário fica esbanjando, comprou um quadro que parece que só tem 2 riscos lá, que vale R$1 milhão. Olha lá, segura que ela vem realidade. Fala, Fernando, foco nele, produção. Esse quadro não paga ganho de capital. Se o pintor estiver vivo e ele morreu, o quadro mais que dobra de valor. E ali preso em uma parede, e às vezes quem tá ali é só réplica, que o quadro tá lá no cofre ou guardado em algum lugar secreto, ele ali, o ganho dele é muito mais do que um valor investido, às vezes até na bolsa de valores. Olha que interessante. O rapaz comprou um vinho de R$80 mil. Quem paga R$80 mil no vinho? Quem quer ter um investimento seguro? Quem quer valorizar seu capital? Quem quer ganhos acima de 12%, acima de 15% ao ano? Tem muita coisa interessante. Isso é por isso que eu falei. Lá, então, tá vendo, produção? Por isso que eu falei, a gente tem um próximo bate-papo, porque já não é de agora, que eu tenho vontade de trazer isso à tona, né? A gente, às vezes, ainda tá aprisionado numa leitura sobre como fazer dinheiro trabalhando, mas chega uma hora que parece que, né, dá aquela exaustão. Você vê muito empreendedor, você mas, gente, não sei mais o que fazer. Eu falo, eu preciso de dinheiro, mas aí ele não tem dinheiro no mercado para aquilo que ele busca fazer. E ele tem algo validado. Então, acho que tem muita coisa que a gente vai precisar melhorar, porque a economia brasileira merece
merece crescer, né? O brasileiro Tem todas as tem gente possibilidades pra boa, isso. gente batalhadora, tem muita coisa pra gente falar. Fernando, quero te agradecer por esse bate-papo que a gente tá tendo aqui hoje. Quero estar deixando aí com você, com certeza, mais um espaço na sua agenda. Quero te convidar pra gente voltar. Vamos falar agora, a gente falou hoje do tema como fazer sucesso, né? Eu quero falar com você como ser rico. Uau. Topa? Eu topo. Eu Pode topo. ser? Vamos puxar isso, ó. E tem excelentes cases para nós trabalharmos lá. sobre isso, hein? E o como ser rico, gente, para você aí de casa de ficar com aquela sensação de irquixa, lá vem mais um videozinho de YouTube. Não é isso não, gente. Existem várias formas de você enxergar uma ideia. Então é muito legal que você possa ouvir pessoas que têm ideias a respeito de como ficar rico. Eu não desperdiçaria jamais um insight poderoso, combinado? Fernando Souza, Brasil. Uau. Beijo grande e até mais. Volte sempre. Quero você aqui de novo no Ideias de Sucesso comigo, combinado? Combinadíssimo. Muito obrigado pelo convite. Sempre é muito bom estar com você aonde você está, principalmente no seu programa. Aqui. Foi uma satisfação estar com você. Um Obrigadão, beijo, um abraço e principalmente um abraço especial para os seus seguidores. Para todos nós. Espetos Bar não nega a sua participação em mais um Comida de Boteco e por isso que eu não tenho como não estar aqui para prestigiar, vê-los aqui em mais um ano de concurso Comida de Boteco que você já sabe, está funcionando já desde o dia 11 de abril e você tem só até o dia 4 de maio para conhecer esses bares e olha, são 27, o Demais é um deles e a gente veio aqui hoje. Matheus, parabéns, bacanérrimo você estar em todas as categorias, isso é peso pesado para concorrer no concurso Comida de Boteco. É isso aí. Esse ano a gente optou, inovou e a gente vai brigar para subir no pódio, hein? Tá gostoso os pratos, hein? Ó, mas quando fala assim, tem que falar a verdade. Conta pra gente quantos pódios você já pisou do Comida de Boteco. Já tem, porque tem várias categorias que os bares vão sendo premiados. O ano retrasado a gente ficamos terceiro colocado, né? No geral. E a gente foi campeão no prato do patrocinador. O ano retrasado. Foi legal. Não nega briga, não. É a galera que leva a sério, pensa tudo. Bom, vamos contar um pouco a história do Demais Espetos Bar. É uma história que a gente já sabe que tem uma década aí para mais um pouquinho, né? Na verdade, acho que tem o tempo do Comida de Boteco em Ribeirão, sabia? 12 anos que deu comida por aqui. É isso mesmo. Faz 12 anos que a gente iniciou o Demais. E estamos cada dia inovando. Agora a casa está bonita, está maior, né? Fizemos uma reforma boa. Estamos trabalhando para melhorar o atendimento aí. Quando a gente fala em termos de crescimento, é uma pergunta que é interessante. Começou com quantas mesas e quantas mesas você está hoje? A gente começou com 5 jogos de mesa. Churrasqueira na rua, né? Só uma portinha. E hoje a gente tem umas 50 mesas já. Quando a gente fala que eles são boteco raiz, que é uma questão do que o Comida de Boteco exige, né? Que sejam donos de bares, donas de bares, que participem do bar no cotidiano, né? Seja porque eles estão ali assando, fazendo a entrega da bebida, no caixa, estejam vivenciando o bar. Matheus, talvez boteco seja uma coisa da qual você não queira mais se desligar, porque parece que está na sua raiz. Todas as vezes que eu já vim aqui, em outros momentos que a gente vem para visitar você está sempre muito feliz, está sentado na mesa de amigos. Aqui é um bar de muitos amigos, não é, Matheus? É isso mesmo. A gente se tornou um bar familiar, né? Então, se pegar a história total, a gente começou lá em 1998 com meu pai, com um carrinho de cachorro-quente. Então, aí a gente chegou no Demais e iniciou 2012 e de lá para cá eu venho trabalhando para a gente ter um bar família. Então, reunir os amigos mesmo, a família sentar aqui e a gente está sempre junto. Eu gosto de tirar uma casquinha nas mesas, né? Eu vou lá provar se tá bom os pratos. E bom, a gente já sabe que ele leva no nome Demais Espetos Bar, né? É uma das especialidades. É o seu carro-chefe? Isso. Hoje, há alguns anos, né, o Demais tem uma variedade de mais ou menos uns quase 30 tipos de espeto, né? Mais de 30? E temos também a linha vegana, né? Vegetariana. Estamos aí brigando. Temos sobremesa também de espeto. Nós temos aí, trabalhamos com alguns espetos tipo queijo com mel, com goiabada, doce de leite. Pessoal que gosta aí de comer coisa nova, a gente tem aqui. E, Matheus, uma das diferenças que a gente também nota nesse ano é que você veio para todas as categorias. E quando a gente olha aqui
caipirosca que você montou. Conta pra gente um pouco como que foi essa invenção de sabores aqui. Na verdade, a gente já tem pedido isso na mesa, né? Os clientes vêm aqui, mistura para mim tal sabor com outro sabor no dia a dia nosso, no cotidiano. Aí, quando veio o concurso, eu falei, pronto, tá fácil, né? A gente conversou aqui e falou assim, vamos fazer um bem bolado aqui. E a gente misturou os sabores que o cliente já está acostumado, que gosta, né? Ficou esse drink maravilhoso aí, ó. Conta pra gente como é que é o bem bolado. Então, esse drink aí, ele é feito de morango, maracujá e limão. E, claro, a vodka, né? Que é a patrocinadora, a Smirnoff, né? Gente, é um drink que tá bonito, super apresentável e tá aí aberto para você conhecer, porque tá no desafio, tá valendo aqui o desafio. Conta pra gente, então, antes da gente falar do petisco principal, como foi aqui, como é que estão os desafios que você entrou esse ano? Então, a Seara deu algumas opções para a gente participar com frangos, né? Vários tipos, e a gente optou em criar um próprio tempero da casa, né? E aí as meninas aqui criaram esse bolinho aí de frango, ficou crocante, ficou gostoso, ficou bem saboroso, está saindo bastante dele, hein? E ele tem um molhinho especial junto com o limão, que é para fazer a experiência de paladar. O que é esse molhinho que vem com ele? Esse molhinho a gente usou o patrocinador, né, que é a Helmos. A gente fez esse molhinho com a maionese e o ketchup deles e pôs uma pitadinha da casa aí, que é segredo. Esses segredinhos é que fazem você estar aqui, né? Bom, antes de falar do petisco, fala do próximo desafio, que é o desafio maisena. Isso, aí o maisena a gente criou um outro bolinho. Ele é feito totalmente de maisena com queijo e pedaços de bacon. Ficou bem saboroso, aí a gente fez um molhinho agridoce nele. Ficou meio apimentado, parecendo um mel. Ficou bem gostoso esse bolinho também. Tá saindo muito. Então você já está acompanhando, tá com água na boca, né? E conta pra gente o seu petisco campeão, que vem aí muito bonito, saboroso, diferenciado. Conta pra gente como é que funciona. É sabor da flor? Isso. A gente criou esse prato, há uns anos atrás eu fiz um prato semelhante com esse purê de couve-flor. E a gente tem na história que quase ninguém provou um purê de couve-flor. Só purê de batata, purê de mandioquinha e tal. E eu conheci esse prato, ele é um prato da Inglaterra e era um bacalhau. Aí eu trouxe para cá, para o Brasil, e acrescentei carne nele. Como a gente trabalha, a especialidade nossa é carnes, espetos, e aí eu fiz uma carne contra filé no molho da mostarda e ficou esse prato maravilhoso aí, ó. Não é à toa que é o sabor Da flor. Ah, tá pensadinho. Ó, Matheus, e para quem já ficou morrendo de vontade de conhecer o Espetos, de conhecer o Demais, que é uma marca forte de bar, boteco raiz, conta pra gente, convida agora o endereço certinho para as pessoas virem aqui. A gente fica no bairro Manuel Pena, né? Na rua Antônio Fregonese, número 662. Vem pra cá. Demais Espetos Bar, comida de boteco 2025. Venha! O programa Heloísa Pedrosa com você aqui agora, conecta, porque quem está comigo no estúdio é Ana Esper, ela que é uma querida, que trabalha sobre a temática de sexualidade, terapeuta, palestra, essa mulher é incrível. Em março nem passou por aqui, porque não tinha agenda para vir dar dica pra gente, Ana. Parabéns, sucesso, tá com loja nova, tudo acontecendo do bom e do melhor. Seja bem-vinda, bom te rever, viu? Ai, obrigada. Eu tô com saudade também, Elo. Ai, que bom estar aqui. Mereço, né? Ótimo estar aqui. Bora lá. Bora que a gente quer saber o seguinte, nós já estamos aí atentos, né, a essa série que está dando o que falar, adolescência. E eu achei que chamar você para falar desse tema seria uma provocação das boas, porque afinal de contas o tema passa dentre tantas portas, mas ele entra na questão da sexualidade, da questão do masculino, do feminino. Conta pra gente como que você traduz e dá umas dicas boas pra gente hoje.
Gente, adolescência, ele tá comigo assim, eu fiquei sabendo há pouco tempo e aí eu fui, nossa, assistir tudo para conhecer, porque era uma linguagem que realmente eu desconhecia, né, de tudo dessa forma, todo esse trabalho, esse sofrimento da adolescência e tal. Mas, Elô, o que mais me pega na adolescência é a situação desses pais que não estão sabendo olhar para os seus filhos. E aí a gente já sabe que na sexualidade existe um ponto principal. Não posso tocar no assunto, não posso falar com o meu filho porque aquilo me dói, aquilo me incomoda. E aí eu venho pedir encarecidamente, cheio de tabus. Então eu venho pedir encarecidamente para vocês. Esse contato que o filme traz tanta atenção dos pais é assim, ó. Saiba ouvir o seu filho. Sem julgar, primeiro. E a sexualidade não foge disso. Sim. Então eu preciso ouvir o que ele tem para me falar sem julgar. Por quê? Nós colocamos na nossa cabeça tudo relacionado ao sexo. E o que aquela criança está falando com você, aquele adolescente, nem sempre é o sexo, é a educação sexual. Uhum. Estamos falando sobre o próprio corpo, estamos falando sobre se conhecer. Estamos falando da parte mais triste que existe hoje, gente. 69% dos casos de abuso são dentro da própria casa. Muito complicado. Se nós conversássemos com as nossas crianças desde pequeno, de que o corpo é dela e de que ela pode ter acesso ao corpo da forma que ela quiser, mas que ninguém mais pode tocar, a gente não teria esses abusos por pais, padrastos, vizinhos, tios, primos, amigos, pessoas do convívio daquela família que ocasionam o abuso aí dessa criança nessa parte sexual e que, pasmem, é um estrago para o resto da vida. Porque a sensação da impotência, depois, pior ainda, vem a culpa, né? Porque quando você se torna consciente da adolescência para o mundo adulto, você se torna consciente de que você foi abusado. E aí, como é que você fica nesse jogo, né? Eu deixei, eu não falei nada, eu sou suja. Nossa, é muito complicado, Ana. E é muito triste, a minha professora falava assim, existe uma mistura naquele momento do prazer, porque tem alguém te tocando em algum lugar que te dá prazer, você querendo ou não, tocou, dá prazer, e o medo e o pavor ao mesmo tempo. É uma mistura de sensações muito grandes. Então, isso interfere muito, sim, no psicológico, no caráter, no futuro dessa criança. Então, venho pedir para vocês encarecidamente aqui no seu programa, eu sei que tem muita mãe, muito pai. Olhem para essa criança e não tenham vergonha de falar sobre educação sexual. O sexo está na nossa cabeça, enquanto nós adultos, aquela criança não está falando de sexo. Ele está te perguntando como é a genital dela, qual o nome. Por que não podemos falar nomes? Sim. Por que não deixamos essa criança se tocar e saber que aquilo ali é gostoso? Pode pôr a mão? Pode pôr a mão, tá tudo bem. Isso é se conhecer, não é sexo. O sexo é num outro momento. Mas aí a gente, infelizmente, fica focado. Não se pode falar sobre educação sexual, porque nós vamos ensinar a criança a fazer sexo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, a gente pede encarecidamente, olhem para suas crianças e falem com elas sobre a liberdade desse corpo, em que esse corpo é delas e que ninguém pode tocar. Então, a adolescência, para mim, deixa cravado, marca isso, essa né? briga que a gente tem na sexualidade, desses pais observarem essas crianças e deixar... Porque o que acontece, Elô? A criança começa a se tocar, a primeira coisa que o pai... Tira a mão, não põe a mão, não pode, isso é feio. Que horror, isso é muito feio, isso não pode, acabou. E aí entra no tema do obscuro, vai para os lugares escondidos, tudo, né? E vai para onde ninguém pode ouvir e pronto, perdeu a mão. Perdeu a mão. É isso aí. Ana Esper, como sempre, gente, chega certeira, você já conhece o trabalho dela, WhatsApp, Instagram, siga e visite, né? Fala do endereço da nova loja. Nova loja, gente, nós estamos lá ali na Cavalheiro Torquato Rizzi, 845, no Jardim Irajá, ali pertinho da Vila Sucre, sabe? Então, prontinho para te atender, o cafezinho quentinho, vem bater um papo com a gente, vem conhecer nosso espaço clean, ok? Tenho certeza que você vai adorar nossa loja. E é isso aí. Ana Esper, mais uma vez com a gente aqui no programa Heloísa Pedrosa.
Acabou? Já viu quanta dica boa o programa da Heloísa Pedrosa traz para você? Então, acompanhe, compartilhe, prestigie o programa. É muito bacana que você possa me seguir também nas minhas redes sociais, né? Eu, Heloísa Pedrosa, estou por lá no Instagram. O programa Heloísa Pedrosa também já tem agora um separado do Heloísa Pedrosa. O programa Heloísa Pedrosa também está no Instagram, também está no TikTok, também está no Quai. Acompanhe, dê suas curtidas por lá, comentários. E quando você acompanha a Heloísa Pedrosa lá no perfil do Instagram, eu levo você também para conhecer mais novidades, mais dicas, até mesmo ganhar prêmios e sorteios. Quer falar com a gente, quer falar com o programa? 98123-4000, 98123-4000 é o programa, é o WhatsApp do programa Heloísa Pedrosa. E é isso aí, um grande beijo para você e até o próximo programa.